Eu sou o Hélio Brambila, originário do estado do Paraná, né? e estou como assessor de comunicação e imprensa da Página no Campo, que é exatamente o movimento coordenado pelo príncipe Dom Bertrand de Orleans e Bragança. Mas esse conhecimento não vem daí, esse conhecimento vem de muitos anos, porque papai era fazendeiro no Paraná, né? E agora ficaram com meus irmãos a fazenda, e tinha um irmão que era seminarista no seminário do Dom Geraldo Sigor, ligadíssimo à família imperial e ligadíssimo ao professor Plínio Corrêa de Oliveira. E eu era muito pequenininho naquele tempo, eu não cheguei a conhecê-los no Paraná, porque logo em seguida eles mudaram para o Rio de Janeiro, né? Mas aí, com 17 anos, eu vim a São Paulo para continuar os estudos aqui em São Paulo, e aí fiquei conhecendo eles pessoalmente. Quer dizer, aquela legenda que meu irmão trazia da fazenda deles, né, tanto do Dom Casimiro quanto do Dom Pedro Henrique, ela vamos dizer assim, por assim dizer, de abstrato ela se tornou concreta, né? Então comecei o contato com o príncipe Dom Bertrand, com o príncipe Dom Luís, né, aqui em São Paulo, e com os outros príncipes também, né? Encontrava também bastante com o Dom Pedro Henrique em São Paulo, quando ele vinha para cá, né? E aí começou a amizade, quer dizer, com quase 60 anos, né, de conhecimento, né? Dom Luís e Dom Bertrand são duas personalidades bem distintas, né? O Dom Bertrand poder-se-ia comparar a uma espuma de champanhe, né? Porque ele é borbulhante, ele é, né? Vibrátil, tudo, né? Dom Luís seria mais o lado monge, né? Então, sempre contemplativo, sempre muito, vamos dizer assim, falava sempre as coisas, não que o Dom Bertrand não falasse também, certo, né? Mas ele falava sempre com calma, com tranquilidade, com tudo, etc, né? E tinha, assim, uma capacidade de a gente tirar as arestas da gente, né? A gente vinha de viagens e de coisas e tudo mais, etc. E Dom Luís sempre aquela palavra amiga, aquele conselho, aquilo tudo, né? Então é uma coisa assim que me impressionou muitíssimo, né? E era verdadeiramente por causa das circunstâncias, talvez também da dificuldade de locomoção dele, né? Com a paralisia que ele teve quando criança, né? Então ele, vamos dizer, era muito sedentário, né? Então e talvez isso tenha ajudado também no configurado o temperamento dele, né? Então era uma pessoa assim, pessoa altamente piedosa. O que Dom Luís rezava por dia era muito, certo? E até uma pessoa que foi deputado federal, tudo, e que enfim, não tinha aquelas amizades assim com a família imperial, mas ele disse, mas se eu passar, isso há pouco antes da Covid agora, ele disse, eu tiraria Dom Luís do escritório dele lá no Pacaembu, colocaria no oratório e rezaria por ele, porque Dom Luís é um santo, né? Mas eu trazia muito ele, eu estava residindo era uma chácara, era um pedaço de uma fazenda que ficou conosco, né? E Dom Luís residia lá, né? Então eu trazia ele sempre a São Paulo, né? Quando precisava para reuniões e coisas aqui em São Paulo. E vinha, então, era praticamente a parte que ele não rezava, era falando de coisas, né, de história, de tudo, muito erudito, né? E os carros automáticos eram raros naquele tempo, né? E então eu vinha com cuidado enorme, porque estava levando uma carga preciosa, né? Preciosíssima, né? Então, e aí então eu acelerava o carro, né? E ficava entre 90 e 100, não passava disso, né? Que tinha muito receio, ainda mais o carro automático não tinha muita prática, né? Naquele 30 anos atrás. Então ele dizia assim, ele dizia, bom, então o senhor tem que ou optar pelos 90 ou pelos 100, porque senão a marcha fica trocando, né? Então, automaticamente, né? Mas falava assim com uma doçura, com uma bondade, uma coisa assim, né? nem tom de censura, né? Coisa com um colosso, né? E nas viagens de todos os lugares é sempre assim, sempre bem-humorado, nunca
reclamando das coisas, nada, às vezes adversidades, coisa assim e tal, né? Às vezes tinha um funcionário lá um pouco relapso, que às vezes esquecia do café da manhã dele, né? De levar no quarto dele. E aí então ele tocava a campainha e eu estava por lá trabalhando, coisa assim, né? Fazendo algum trabalho e ia correndo lá atender, ver o que era, né? Ele disse, olha, o café não veio ainda, né? Então o café que devia vir por volta de 8 horas, mais ou menos, 7h30, 8 horas, estava chegando quase 10 da manhã, né? E a gente disse, o que houve? Ah, não, mas o empregado ficou doente, uma coisa assim e tal. Mas ele sempre naquela atenção, aquela educação, aquilo tudo. Agora, o que primava em Dom Luís era o espírito de sofrimento, né? O espírito de sacrifício, né? Então, o professor Plínio dizia, né, que na situação atual do mundo, né, ele via, né, que muitas pessoas em atividade, agindo, trabalhando. Ele disse, eu via poucos rezando, né? Ele disse, e quase nenhum sofrendo. A maneira de tomai a vossa cruz e siga-me, né? Então Luís carregou a cruz dele até o fim, né? E levou até o fim aquilo que a providência traçou para ele, né? Bom, aí, por que a providência traçou isso para ele e traçou todo esse plano para Condom Bertrand, né? Que é esse expoente hoje, que é uma pessoa conhecida no Brasil e no mundo, né? Porque é que né, foi feito para ser, não é ignorado, né? Mas, vamos dizer assim, para ficar um pouco na sombra, né? E o outro ficar na luz do sol, né? Então são desígnios misteriosos de Deus, né? E Deus o terá agora agora, um pouquinho antes dele perder a consciência, eu tive no escritório, né, em casa deles, né? Embaixo funciona o escritório, em cima é a residência. E daí o cuidador dele, né? Eu subi, ele ia passar, mas eu não quis atrapalhar. Então ele disse, o Marcelo chamava, né? O Marcelo disse, Dom Luís, sabe quem está embaixo? O senhor Brambila. Hélio Brambila, sou eu, né? Ele disse, aquele sotaque característico dele, não vou procurar imitá-lo, mas é tão característico que ele disse, sim, o Brambila, meu grande amigo. Então eu, várias vezes, hoje uma pessoa me chamou lá embaixo de Brambila, meu grande amigo, eu estremeci todo porque lembrei do último comentário dele. Estive agora no hospital, quando ele estava já totalmente como uma vela que se extinguia, né? E que a chama se apagava. E também me emocionei. Me emocionei porque realmente é difícil, é difícil. Nosso Senhor chorou quando viu Lázaro, né? Então a gente está nesse caminho, não tem como, eu vejo aqui na sede do Instituto, aqui, onde tem tanta gente visitando e tantos se emocionam, de coração aqui essa prece, né? Para que Deus tenha acolhido o nosso grande príncipe Dom Luís, né? E a corte celeste o receba no céu.